Olá, sejam todos bem-vindos a um Café com o Perito. Café com o Perito, que na verdade eu gostaria de chamar de roda de chimarrão com o Perito, mas como a maioria dos meus alunos não são do Rio Grande do Sul, o pessoal não toma chimarrão, né? Estou com a caneca do CZP aqui, que seria para o café, ou quando eu estava lá com o Klaus eu tomei café, mas hoje, pessoal, me desculpa, hoje eu vou tomar chimarrão aqui enquanto a Lidiane toma café lá. Então aqui eu trouxe hoje para conversar com a gente e contar a sua história. Aqui eu tenho trazido os alunos para falar como que é trabalhar com fisioterapia forense, como que é trabalhar com perícia fisioterapêutica, como a pessoa chegou até aqui, como que ela trabalha com isso. E hoje a convidada é a doutora Lidiane, que é da turma 4. Como de praxe, eu sou a pessoa que fala menos aqui dentro do nosso Café com Perito, já vou dar a palavra para ela, ela vai se apresentar, vai contar a história dela, e aí a gente vai conversar e tomar esse café aqui hoje. Seja bem-vinda, doutora Lidiane, ao nosso Café com Perito, e a palavra está contigo, manda ver. Obrigado, doutor Douglas, é um prazer estar hoje aqui no Café com Perito. Eu sou de Taubaté, interior de São Paulo, me formei em 2006, e em 2013 eu fiz a pós de ergonomia e fiz do trabalho. Desde que eu me formei, eu já fiz uma formação em RPG e trabalho com RPG praticamente desde formada, só nessa área. E em 2013 eu passei a ter interesse em perícia, e aí o que tinha, assim, mais acessível para mim era essa formação em físio do trabalho e ergonomia, que tinha módulos de perícia, e foi minha maior decepção, porque... Aliás, todo mundo que estava ali na pós estava esperando tanto pelo tal módulo de perícia e foi, assim, bem lamentável e desencorajador, porque o perito que dava aula para a gente só falava que era muito difícil, que conviver com os médicos era complexo, então, assim, não deu um modelo de laudo, né, diferente de você que ajuda a gente em tudo, então, assim, dava aquelas pinceladinhas e o pulo do gato com nada, para deixar todo mundo bem inseguro mesmo. Então, eu acabei desistindo de trabalhar com perícia, eu me formei em Direito em 2014, e aí continuei trabalhando naquele ritmo que todo fisioterapeuta faz, né, 10, 12 horas de consultório por dia, e aí a minha chave virou, eu quis sair da zona de conforto que eu estou há muitos anos, quando veio a pandemia, porque eu sempre tive um ritmo de trabalho muito grande, 15 dias de férias, e de repente a pandemia chegou e os atendimentos foram, né, interrompidos, e aí eu falei, nossa, eu tenho tanta formação e eu fico só nessa zona de conforto, trabalhando com uma especialidade só. E aí eu comecei a pesquisar, ainda em 2020, alguma coisa sobre perícia, mas só a título de curiosidade, comprei um livro. Eu nem tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. Aí 2 fisioterapeutas me chamaram a atenção. Um foi você e um outro físio, mas você me chamou muito a atenção por todo o jeito que você explicava no seu Instagram. Até fiz um Instagram só para te seguir. O meu Instagram foi em sua homenagem. Daí eu fiquei ali, né? Minha filha ficava, você fica stalkeando seu professor? Fico. Todo dia eu ficava ali, todos os stories, todas as postagens, tudo. E aí eu fui pesquisando mais sobre você e fui gostando do que eu fui vendo, e aí apareceu, assim, na semana que eu estava decidida, o Jornada Fisioterapêutica. Apareceu... todo mundo fala que parece uma loira com uma gravatinha, assim, ou era eu mesmo? Eu era uma Não, era você. Era eu? Era você, Pelo menos eu ganhei uma da loira, porque eu não ganho aqui o cara que faz o tráfego para mim, ele diz assim, cara, eu boto foto sua, ninguém clica. Bota aquela loira de jaleco, é um avatar, na verdade, um avatar, é uma mulher loira de olho azul com a gravatinha e o jaleco. Ele diz, bom, pelo menos... Chamou atenção, né? Ganhei uma da loira. Ai. E aí eu sei que eu falei, para eu fazer a jornada eu tinha que desmarcar, porque eu trabalho até 9h30 da noite. Eu falei, ai meu Deus, vou desmarcar? Vou. E entrei, e assim, já no primeiro dia eu falei, vou fazer. Daí eu pensei, eu vou ter que remanejar minha agenda, é isso mesmo? Não, vou fazer. Meu marido, faz, senão você vai se arrepender. E assim, eu me apaixonei pelo CZP,
todo o conteúdo que eu aprendi do CZP, se comparado com a quantidade de horas que eu fiz de pós, é bem menor. Só que, assim, o conteúdo é tão enriquecedor que coloca no chinelo qualquer pós. Assim, eu não sei nem te explicar, é muito engrandecedor estar ali fazendo CZP. Todo dia que você está estudando, você quer estudar mais, mais, mais e mais. E, assim, foi a melhor escolha que eu pude fazer nos últimos tempos, relacionada aos estudos e à questão profissional. Ah, eu fico muito feliz com o teu relato, Lidiane. Sabe que isso que você falou agora, assim, do conteúdo do CZP, foi surpreendente para mim quando eu submeti ele lá para o crivo da BFF, porque, enfim, uma associação, ela não vai chancelar uma coisa que ela acha que é uma porcaria, né? Porque o nome dela está em jogo. E aí, quando o pessoal bateu o olho lá, viu o conteúdo, disse, caramba, é bom, dá para encarar. E aí, depois eu tive uma ideia, disse, quer saber, eu quero ter certeza se esse negócio presta mesmo, vou mandar para o MEC. aí a Faculdade de Brasília, que foi uma das faculdades que abriu as portas para pelo menos olhar o conteúdo e fazer alguns ajustes e tal. Só que, cara, para minha surpresa, quando veio o feedback da Faculdade de Brasília, eles disseram assim, cara, tá excelente para nós, tá aprovado. Esse conteúdo, quando nós submeter ao MEC, vai ser aprovado tranquilamente. Só a gente tem que organizar os modos, porque como o CZP foi uma grande colcha de retalhos, porque, bom, você sabe, né, conforme vocês iam pedindo as coisas, eu ia ajeitando, né, porque tá tudo dentro da minha cabeça, mas eu não sei quanto o aluno precisa, né, e aí eu fui ajeitando, ele é uma grande colcha de retalhos, e agora, com a chancela do MEC, eu consegui esquematizar, né, e, inclusive, conforme for crescendo as horas, ele pode mudar de nível de capacitação para aperfeiçoamento. Então, eu fico muito feliz e foi surpreendente também. Nem eu pensava assim, nossa, será que é tão completo assim que o pessoal vai aceitar, né? Mas que bom. Mas é muito melhor um feedback seu, muito melhor um feedback seu que está no campo de batalha do que um teórico que vai pegar papel para olhar, né? Então, Você sabe legal. Que quando eu fui fazer meu primeiro parecer, que eu terminei em agosto, né, a formação do CZP, só que por conta dos meus horários com a agenda, eu precisei ir dando alta, e aí eu comecei a trabalhar mesmo só em outubro. E aí, de outubro para cá, eu já fiz 4 assistências e 9 parecer ad hoc, que eu estou vendendo até para a empresa. Agora eu estou aumentando o meu leque de clientes aí. E, assim, a primeira vez que eu fiz, bateu aquele medo. Eu falei, não, eu tenho muito conteúdo. E aí comecei a montar, quando eu achei tão bonito, que eu falei, nossa, orgulho do que eu fiz, assim, de tão no capricho que foi. E aí eu fui pegar minha apostila da pós e falei, que vergonha dessa apostila. Negócio assim, eu tenho ela até hoje. Eu falo, não é possível, um monte de conceito jogado assim, sabe, sem sentido, que não dá para fazer nada, assim. Então, o CZP eu acho que é o caminho. De todos os módulos que tem, o que eu mais gosto é o de redação pericial. Eu acho que a redação pericial para a gente é o mais importante, porque é o resultado do nosso trabalho. Né? Você ir lá, você prospectar o advogado, falar com ele, explicar o que você vai entregar, ele manda os documentos para você, daí você analisa os documentos, aí você avalia o paciente, aí você alimenta a planilha lá, de repente, faz a avaliação, tá tudo aqui, beleza, só que não adianta eu pegar esse balde cheio de coisa e entregar para o advogado, que ele não faz nada. Aí você tem que pegar tudo aquilo e botar num documento. Então, a redação pericial é o resultado final do seu trabalho, né? Eu acho ainda que, assim, é uma soma, um encaixe muito perfeito, porque quando eu vou prospectar o advogado, eles gostam daquela formalidade, daquele juridiquês na ponta da língua. E aí o curso dá nossa, é perfeito a legislação, é redondinha, é o suficiente para aquilo que um fisio-forense precisa saber, mas é importante saber falar esse linguajar com os advogados, e é uma coisa que eu aprendi agora. Cada vez que eu vou visitar, eu sempre mando e-mail, né, eu tento um contato por telefone, marco uma reunião
presencial e levo o modelo do que eu já fiz, colorido, bonitão, impresso. E aí, quando eles olham assim, eles já falam, nossa, que interessante, vou te passar alguma coisa. Passou o primeiro, eu só recebo, você viu o áudio que eu te mandei, né? Sim. Ou então me manda assim, por e-mail, nossa, arrasou, e é só elogio. Eles viram até amigo da gente, né? Porque eles nem têm conhecimento, né, do que a gente é capaz de fazer para ajudar num processo. Pelo menos aqui na minha região, eu não encontrei nenhum físico que trabalhe com isso. Eu sei que tem em São Paulo, na capital, né, alguns que eu já ouvi falar, mas aqui pela minha região não tem, então quando eu vou apresentar, eles nem têm noção, eles acham que o fisioterapeuta vai fazer aquele atestadinho de 4 linhas, que não é um atestado, não tem nem CIF, né, e aí eles falam, não tem o laudo aqui do fisioterapeuta, e aí quando a gente mostra o que é uma coisa bem feita, eles gostam muito, pelo menos a experiência que eu tenho vivido é essa. É muito bom. Sabe que ontem até, enquanto a gente grava esse episódio aqui, é fevereiro de 2022, ontem eu lancei a turma 7. E o pessoal de São Paulo, cara, eles estão, assim, eu acho que eles tiveram muita aula com alguém que diz que não dá para fazer as coisas, porque aqui em São Paulo isso não cola. Em São Paulo não funciona. Em São Paulo ninguém aceita. Eu digo, cara, mas é um discurso totalmente contrário dos meus alunos. Claro, tem uma resistência, porque as pessoas não conhecem. Né? Agora você tem que fazer o seu trabalho de doutrinador, de evangelizador, de ir lá explicar o que faz. Né? O caminho é o caminho igual o caminho de qualquer venda, porque a gente também faz venda, na realidade. Então, aquilo que a gente aprende lá no modo de marketing. Faz uma lista, e não tem como ser diferente de jogar no Google lá, advogados em Taubaté, não é? Aí vai pegar lá o e-mail da galera, vai mandar um e-mail, talvez não tenha resposta, aí vai mandar um WhatsApp, não tem resposta, aí você vai mandar de novo. Ontem o Klaus contou para nós que ele mandou 50 e-mails, teve 2 respostas. Aí tu lá, só 2? Sim, só 2, mas dessas 2, uma não frutificou. E a que frutificou, o cara mandou 4, 5 processos para ele. Sim. É aquilo que eu digo. E eu acho que tem que também abrir no leque, assim, eu fui visitar um escritório a 100 quilômetros aqui da minha cidade. Eu tô com os olhos abertos para abrir o leque para outras cidades. Então, como na minha cidade aqui tem, né, a Volks, até pouco tempo atrás tinha Ford, é uma região aqui que tem muita fábrica de alumínio, fábrica de muita coisa. E aí ficou com aquele histórico de que atendo há muitos anos, né, eu acho que dá para aumentar o leque além daqui. Muita gente nem mora aqui na cidade, então é tentar. E quando um advogado gosta, já indica para o outro, eu acho que tem que trabalhar, né? Eu acho que tem um mercado enorme, mas tem que correr muito atrás, a pessoa tem que se mexer. Quando você entrou em contato, assim, a primeira vez, a impressão que tu tem, não é que eles não sabem nada, assim, tipo, eles não têm, e aí eles começam a despertar, né? Eles começam, mas realmente o trabalho desses caras são bons, né? O trabalho é muito bom. Aí você faz o dever de casa, levar o exemplo do seu documento impresso, bonito, né? Orgulhoso, né? Lembra aquela frase que eu digo para você, seja tão bom que não possa ser ignorado, né? Sim. E aí você faz o dever de casa e, cara, é isso, né? E aí é bom ouvir isso de alguém que está em São Paulo, porque o pessoal acha que não dá. Cara, o não você já tem. Dá sim. Dá sim. Até eu ainda não me inscrevi para ser perita, mas eu tenho um paciente que conhece bastante gente, tanto em 2 cidades próximas à minha, e ele falou, se inscreve lá, o secretário de lá é meu irmão, e a outra é minha cunhada, e eles falam que não tem fisioterapeuta, mas que o juiz está aberto, eu ainda não me inscrevi. Eu determinei para mim fazer o número X até um certo período, e aí quando eu tiver isso para poder apresentar para os juízes, eu quero me inscrever e me apresentar. Mas eu acho que é uma questão de mostrar o trabalho, até por esse motivo mesmo, queria levar uma quantidade suficiente para eles poderem analisar e me darem oportunidade. Mas o mercado é gigantesco.
é só saber vender, porque eles, depois que você faz o primeiro, eles amam. É um negócio, assim, impressionante. Nós estamos olhando, assim, os benefícios para o advogado, né? Mas a gente muda a Sim. vida das pessoas, né? A Gilane, que é da turma 3, também vou trazer ela para conversar com a gente. Ela botava áudios no grupo da pessoa abençoando ela. Nossa, faz 18 meses que eu não consigo receber do INSS e agora com o seu documento eles aceitaram e eu vou parar de passar fome, eu vou parar, quer dizer, a gente, Sim. porque a pessoa fica no limbo, né? E às vezes o problema é a desorganização dos documentos do cliente. Até ele tem direito, só que ele não consegue. Você é advogado, você sabe que o que não está no processo não está no mundo. Então o cara vai lá fazer uma perícia só com o corpo, acaba que o cara diz, cara, sem exame, sem nada, não tem o que fazer. Então, além de... Então chega com aquela Bíblia que o médico fala assim, nem vou olhar isso. Eu peguei esses tempos, né, uma advogada entrou em contato comigo e aí na perícia que foi negada, estava escrito lá, paciente chegou com as unhas pintadas, cabelo arrumado, com uma bolsa organizada, sabe, uns detalhes assim que você fala, ele só está olhando aquela primeira foto, né, mas chega com uma batelada de exame que não vai examinar e aí nega, né, tem que ter um respaldo, tá bem fundamentado, porque se daí tá o correto, a pessoa ganha. Então, Esses processos que você atuou são nas áreas trabalhistas, previdenciárias, são qual área? Eu fiz mais parecer ad hoc para a empresa, que eu estou buscando agora empresas, e aí fiz parecer ad hoc para o INSS, e para assistência eu fiz 3 previdenciário e 1 trabalhista. Trabalhista fiz na pessoa. Você foi Mas, pelo assim, reclamante? Pelo reclamante. Pelo reclamante. E esses processos você acertou financeiramente antes ou você acertou por percentual do sucesso? Por percentual do sucesso, e os que são de empresas pareceres ad hoc é para pagar assim na entrega do documento. Certo. E a empresa é mais fácil de negociar, né, para eles pagarem mais rápido. Não, normal, né? Quando a gente vai, a empresa ela tem que pagar, ela é autossuficiente, né? Tem dinheiro, né? Tem dinheiro. E os pareceres ad hoc, tu conseguiu cobrar quanto? Eu tô cobrando 1.500. Pagou você? Aqui o pessoal... Tá bom? Aqui o pessoal paga, hein? E vale aí muito. Assistência técnica, eu tô cobrando 2 salários mínimos. Até uma advogada falou, nossa, você cobra pouco, né? Porque aqui os médicos que fazem cobram 7 mil. E aí eles equiparam o nosso documento a muito melhor do que o deles, né? Que é aquela coisinha bem, você sabe, né? Sim. Razoável. E aí ela até falou, eu vou sugerir para você ver um outro valor aí nos próximos. Eu falei, tá bom, a gente fica feliz, né? Cobra igual. Eu falei essa semana, nós tivemos uma sabatina. Tu participou, na tua turma tu teve sabatina? Participou da sabatina? Sabatina Não. É aquela aula que a pessoa monta o discurso para apresentar para mim. Tá, aí o Iago lá, que é da turma 6, ele fez um discurso, tá, daí ele aplicou lá, depois da sabatina, e o cara falou a mesma coisa para ele, que, nossa, tá barato, porque aqui o cara cobra, sei lá, 4 mil e tu quer cobrar 2 e tal, rever o teu preço, daí nós estávamos discutindo lá no grupo, né, acho que eu vou rever meu preço, eu vou cobrar menos, não, tu vai cobrar mais, porque o lado que o cara entrega aquela porcaria por 4 mil reais, o seu vale 6. Aí ele, meu Deus, não tinha pensado nisso. Claro, é porque a gente tem uma síndrome do cachorro vira-lata, e eu também fui assim muitos anos. Eu passo o valor, fico meio assim, e a empresa só falta rir, né? Porque eles... eu já tô vendendo parecer ad hoc, daí já ofereço o EFO para fazer, já também tô aumentando aí as minhas vendas, os meus produtos. O EFO é Exame Físico-Funcional Ocupacional, né? Sim. O que acontece, né? A gente tem, quando você estava falando da sua história, eu também tenho formação em RPG, e foi a primeira formação que eu fiz quando
depois que eu me formei em 2013, em 2004 eu trabalhava com RPG, porque eu sempre tive uma meta de fugir do convênio. O RPG, o convênio não pagava, então o cliente pagava particular, então isso era bom. Aí, ali em 2008, alguns convênios começaram a pagar RPG, não sei se mais ou menos. Aí eu migrei para acupuntura. Também. Daí eu fui para acupuntura, aí não dava mais, porque aí quando chegou em 2011, eu já estava naquela 14 horas por dia. Eu digo, não, mas eu preciso arrumar alguma coisa que me dê uma renda melhor, porque senão tá louco, né? Aí, sim. Enfim, mas a gente tem essa questão de achar que está cobrando muito, né? Muito. Sim. Nossa, o cara não vai pagar. Cara, você fala, se ele tiver interesse, se você gerar valor, né? Se ele quer comprar de você, ele vai negociar. Ele só vai virar as costas para você se você não conseguir gerar valor, né? Se você não conseguir despertar o desejo dele de comprar, né? Ontem, quando eu estava na jornada, eu expliquei todo o curso antes. Para quê? Para que a pessoa tenha o desejo. Não, é isso aí que eu quero. Senão, quando eu falo o preço, cara, o cara tá maluco, vou pagar R$3.000 num curso. Eu digo, não, por isso que a gente tem que gerar o valor. Quando vai entregar, né, você, com certeza, na sua apresentação, mostrando o documento, o cara deseja aquilo. Ele olha e diz, pô, é isso que eu quero. O preço agora, vamos negociar, né? Você sabe que teve uma advogada que gostou tanto, ela falou para mim, se os meus clientes não puderem pagar, eu pago e depois fica tudo certo com a minha porcentagem que eu vou receber. Então, assim, eles passam a valorizar mesmo, fora a jurisconsultoria, né? Porque eles ficam com dúvida em algumas coisas que já estão aí encaminhadas, aí chamam a gente e eu também cobro. Normal. Tô começando a aprender a cobrar. Normal. Sabe o que acontece? Quando a gente vem da fisioterapia, existe um estigma na consulta. Não pode cobrar a consulta. Sim. Né? Porque se eu cobrar a consulta, o cara foge. Oi? Cara, no direito é normal. Então, assim, às vezes muitas vezes acontece, o advogado me manda um áudio assim, olha, doutor Douglas, quem me indicou o seu trabalho foi o João, não sei o quê. Eu tenho um processo assim, assim, assado, e tem esse aqui, vou lhe mandar os exames para olhar e tal. O cara manda, ele não pediu nada, ele manda. Aí eu olho aquilo, se eu tenho uma resposta boa para dar para ele, sem estudar aquele processo, eu já dou a resposta. Se eu tiver que estudar muito o processo, eu digo, olha, eu preciso analisar isso aqui e a consulta custa tanto. Mas mesmo assim, quando eu dou uma resposta boa, o cara devolve e diz, quanto é? Eu digo, olha, normalmente eu cobro tanto, mas como foi só um áudio WhatsApp, e eu quero estreitar os relacionamentos com você, eu cobro tanto. Aí até na jornada ontem eu mostrei um Pix de R$100. Cara, foi um áudio, fiz um áudio de 10 minutos, 2 áudios de 5 minutos, que é um podcast, né, quase, e, assim, iluminou o processo, putz, eu não tinha pensado nisso, nesses quesitos e tal, muito obrigado, doutor, eu vou fazer isso. Então, é aquela sacada, aquela girada de chave que vale muito, não é o aperto do parafuso, é apertar o parafuso certo, aquela historinha lá, né? Então, a gente, sim, tem que aprender a cobrar, e eu fico bem feliz, assim, quando tem um relato que nem o teu, de que a minha meta de que as pessoas se transformem em fisioterapeuta forense e que ainda recupere o valor do investimento, porque, cara, é suado, eu sei que é. E o cara recuperar o valor e dizer, bom, agora só lucro daqui para frente. O primeiro que eu fiz eu já recuperei de cara, assim. Aí o segundo já comprei dinamômetro, já fui ajeitando assim o consultório para ficar mais com uma cara de fisioforense. Então, assim, é rapidinho. Comprei um monte de livros, suas indicações aí de livro que eu perguntei, comprei os livros. Então, dá para recuperar. Tem que querer muito correr atrás, porque, assim, não tem concorrência. Concorrência, assim, é quase zero. Pelo menos aqui na minha região é zero. É só fazer um trabalho bem feito e saber prospectar, né? Uma coisa que eu digo sempre, assim, às vezes os caras estão ali... Bom, meu Instagram é todo dia, né? Mas é porque São Paulo não dá. Eles não aceitam, eles não conhecem. Mas, filho, nem você conhece, porque você tá cheio de pergunta.
Aí você que é o cara, né, que é da área, não conhece, não entende, o que vai sobrar para o advogado, para o juiz? Ele também não sabe. Então, assim, Sim. é uma construção. E quem chegar primeiro se estabelece, porque agora, o que acontece? Você tem uma relação de confiança com o advogado. E isso não adianta um outro fisioterapeuta ir lá bater na porta. Não. Olha, eu faço... Ele levou primeiro. Ele vai chegar e dizer, olha, não me leva mal, mas é que eu já tenho aqui o fisioterapeuta que me atende e muito obrigado, vou ficar aqui. Mas ele não vai abrir para você. Então, assim, os primeiros vão ter mais resultado, com certeza. Sim. Se bem que, falando e pensando em números, são 1.200.000 advogados. Né? Nem todos, se todos os fisioterapeutas do Brasil resolvessem virar forense, não daria para atender. Não dá conta, né? Não dá para atender todo mundo. Então é isso. Mas, Lidiane, me diz assim, ó, para nós continuar nosso bate-papo aqui, do CZP, assim, o que você acha que é a melhor parte? O que tu gosta? O que tu gostou mais de dentro lá de estar imerso? De tudo, né? De tudo. Eu fico pensando assim, é um encaixe perfeito, né? Sem a legislação, se eu não souber, eu não sei dialogar com o advogado, eu não sei me defender, de repente, de um perito que eu chegue lá e, né, não seja informado, porque eu vejo que na minha região que muitos não são, então você tem que ter a lei para saber seus direitos e seus deveres. A aula de gestão e produtividade, para a gente saber otimizar o tempo, né? Eu estou super feliz. Hoje, se eu quiser, tem dia que eu estou aqui, sexta é um dia que eu estou em casa. Eu posso trabalhar e estou de olho na minha filha, almoço junto, é muito bom. Eu não tinha isso desde que a minha filha nasceu, que estava com 6 anos, e eu espero aumentar mais esse tempo. Todos os módulos que tratam diretamente, assim, né, para você fazer uma confecção bem feita de um laudo e um parecer. Então, é tudo bem encaixadinho, perfeitinho, tudo. Trabalhista, previdenciário, as ferramentas ergonômicas, redação pericial, avaliação, bem assim, né, somando, pum, forma aquele encaixe perfeito para o laudo. E a aula para prospectar os advogados, né, porque não dá só para chegar, ó, isso aqui é meu cartãozinho, se precisar do meu serviço, ele vai olhar, nem sei o que é isso, porque quando eu fui, a primeira advogada que eu fui conversar, que é a que mais me manda hoje, ela foi super resistente, ela falava, não, eu fiz curso de quesito, não, impugnação, eu sei fazer bem feito, e foi falando, e eu não tinha nenhum para mostrar para ela até então. E daí eu falei, bom, se você tiver alguma coisa aí, você me manda, tá, vou pensar. Passou uma semana, ela me mandou, mandei o primeiro, ela é super minha fã. Então, assim, essa aula também é muito importante, e não desistir, né, Douglas, porque... Ela achava que sabia impugnar, né? Agora ela fala, me faz já também os quesitos, serviço completo, é assim. Ela mesma dá tanto valor que ela já falou que eu tenho que subir o meu preço, que o valor tá baixo. Sabe que o impugnar é uma arte e na verdade, quando eu leio as impugnações dos meus amigos advogados no começo, de cara, tu não tá impugnando ninguém, tu tá esperneando só aí, cara. Você não apontou erro nenhum, né? Cara, eu tenho um advogado que é muito engraçado desse negócio de impugnação. Às vezes eu tô aqui, daí dá uma notificação no celular, eu olha assim, você recebeu um Pix. Eu olho lá, ele manda sempre o mesmo valor, depois se ficar mais caro, eu cobro mais, é R$500. Daí eu olho, Pix do fulano. Aí fico parado. Passa uma meia hora, chega um e-mail. O cara paga antes. Aí ele diz, Douglas... Já é pra você não negar, né? Aí ele já diz, é pra você falar que não tem tempo. Impugna para mim aí e tal, enfim. Mas é bem isso, cara. Quando os alunos falam para mim das suas vitórias, também é aquilo que eu falei no áudio para você, porque quando eu falo, às vezes tem gente que me chama de lunático, né? Porra, isso que tu tá falando é uma falácia. Isso não existe na fisioterapia. Um fisioterapeuta ganhar mais de R$20 mil. Ontem, na jornada, os caras ficaram apavorados, porque eu plantei um processo trabalhista em 2014, que em dezembro faturou R$20 mil, o percentual da causa. Cara, é um monte, mas sem o meu conhecimento, para ajudar a organizar a parte técnica, o processo não ia ter esse sucesso.
A minha parte é pequenininha, mas ela é importante para o todo. Né? Então, é o valor do nosso conhecimento posicionado onde ele vale muito. Para o convênio, pode ser que o teu conhecimento não vale nada. Mas para o advogado, cara... tem muito valor. Tem muito valor. Tem muito valor. Muito valor. Muito bom. Lidiane, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar para os meus colegas, né, que estão aí começando, eu queria muito que tivesse muito fisioterapeuta forense, até para ficar mais fácil o acesso de todo mundo. E aí, para crescer aí nosso grupo, as pessoas perderem o medo de achar que não vai dar, é aquilo que você falou, né, às vezes tenta ir com 5 advogados e só um vai querer, né, essa parceria aí, dessa prestação de serviço, mas que o mercado é gigantesco, então tem que ir correndo atrás mesmo, igual uma pessoa que está empreendendo, vendendo, que eu tenho certeza que é sucesso. Eu estou esperando muito para 2022. Eu falo para os alunos, né, que essa área é uma área que você tem que entender que, por exemplo, não é CLT. Você não abre a boca e diz assim, sou fisioterapeuta forense, chovem advogados sobre mim, chovem juízes. Realmente você vai ter que se vender. Se vender não é fácil, é uma transformação também. Então, quando às vezes eu dizia, ouve esse podcast de venda, compra esse livro aqui de venda, a gente tem que aprender. No curso eu dou lá uma noção, eu começo, justamente o começar do zero, eu não sei nada de venda, tem uma aula de copy, aula de e-mail marketing, tem aula da sabatina, tem que marcar web reunião, mas eu tenho dificuldade de falar em público, ok, tem que lutar, né? Vai ter que ter um sócio que faça isso por você. Hoje eu tenho duas alunas que se fundiram e elas são de cidades diferentes, que quem faz o contato com os advogados e faz a parte de marketing e tal é uma. Ela tem mais facilidade, ela pegou mais essa parte. E a outra aluna ela é melhor com a parte operacional, de organizar, de fazer o documento, ela tem uma redação boa. Ela mandou um documento para mim que eu disse, caramba, que orgulho, tá bem melhor que o meu, porque eu sou pragmático, né? O meu documento tem 5 folhas. Vocês receberam documentos do William. O William é um cara que, nossa, o documento dele é lindo, maravilhoso. Não, eu sou pragmático, entrego aquilo. Então eu olhei o documento da aluna e disse, caramba, cara, tá muito bom esse documento aqui. Enche os olhos, né? Então é isso, com certeza vai dar certo. A gente tem que perseverar, né? Continuar e tentar, enfim. Beleza. Gianni, muito obrigado por você estar aqui conosco, por você contar a sua história, dividir as suas vitórias com a gente. Fiquei muito feliz também de saber que você despertou que nem eu, em 2011, meu filho nasceu e eu não tinha o tempo que eu gostaria, e agora você também está conseguindo ter esse tempo com a tua filha, que passa muito rápido. Hoje eu tenho um filho de 10 anos e o outro tem de 5. Hoje, o meu filho fez 5 anos ontem. Cara, passou muito rápido. Ele disse, pai, tô com a mão cheia. Eu disse, meu Deus do céu. Passa então, muito rápido, né? O tempo, cara, da gente é preciosíssimo. E a gente poder casar isso com a nossa profissão é... maravilhoso. Sensacional, né? Maravilhoso. Muito obrigado, Lidiane. Muito obrigado mais uma vez. Te desejo muito sucesso nessa tua caminhada aí. Você está em São Paulo e é um orgulho para mim saber que você está em São Paulo, por mais que digam que não dá para vencer em São Paulo, você está vencendo, você está contrariando todas as regras. Sim. Eu espero que você tenha muito, muito trabalho, muitos pacientes previdenciários, securitários, que você seja uma referência na sua região, que os advogados olhem para você e digam, surgiu um processo criminal, precisava... mas olha, eu não sei se ela faz, mas lembrarem do teu nome e tu dizer, faz, sim, manda aqui que vamos ver o que é isso aí. Então é isso que eu desejo. Obrigada. Para você também, já vem mais sucesso para você, porque você é um cara do bem que você abre um leque para tantas oportunidades, para tantas pessoas, você vai ter cada dia mais e mais sucesso. Eu espero que a minha mensagem alcance o máximo de fisioterapeutas para que eles se apaixonem novamente pela profissão, que muitos deles estão desacreditados aí,
e a gente quer que as pessoas se apaixonem e voltem a prosperar, né? Sim. Valeu, muito obrigado, tudo de bom. Fui! Até a próxima. Até a próxima. Tchau.